Olá, hoje eu vim falar um pouquinho sobre os impactos do Covid na economia brasileira. Sou acadêmica de medicina do 6º período e meu grupo é composto por mim, pelo Everton Maciel, pelo João Luiz de Pinho, Laura Catone, Luan Santana, Sofia Ruggeri e Vitor Hugo. Para iniciar o tema, eu gostaria de ressaltar outros momentos da história que também houve incertezas econômicas, como o momento que a gente está vivendo hoje. Queria falar também da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da crise espanhola, da gripe asiática. No Brasil, a gente teve vários agravantes, como o negacionismo de setores da população e do próprio governo federal, briga do poder entre o governo federal, o governo estadual e STF, manutenção do carnaval pelos governos municipais e estaduais, demora do preparo para o Covid pelas esperas do poder e o enfraquecimento da nossa moeda, piora financeira e redução do fluxo de pessoas. É como se fosse assim: a incerteza sobre o cenário econômico diminui o investimento e consumo de bens e serviços, que vai diminuir na produção e na jornada de trabalho, piora financeira e redução do fluxo de pessoas. É como se fosse assim: a incerteza sobre o cenário econômico diminui o investimento e consumo de bens e serviços, que vai diminuir na produção e na jornada de trabalho, que vai relacionado com demissão, aumento das falências de empresas e retração da oferta de crédito do setor financeiro. Sobre o desemprego, os trabalhadores informais foram os primeiros atingidos pela crise. Depois tiveram os trabalhadores formais, que no primeiro momento conseguiram manter seus empregos, mas logo depois as empresas não conseguiam bancar os custos e acabaram tendo que demitir seus funcionários. As micros e pequenas empresas foram as mais afetadas, devido à sua dificuldade de gestão. Outra coisa também que a gente tem que falar é sobre o turismo, uma perda de 2,2 bilhões na primeira quinzena, queda de 80% do turismo no mundo esse ano. Então, resumindo um pouquinho sobre o impacto econômico, a nossa estimativa de queda do nosso PIB é de mais ou menos 5,9%, e a gente vai ter uma taxa de desemprego quase 12%, um aumento na inadimplência e a redução de salários. As principais tendências que podem acontecer no novo cenário é a gente aumentar nossa produção local, diminuindo a nossa dependência excessiva com outros países. Em relação ao nosso turismo, aumentar o turismo local. Em relação a inovações, a necessidade de se reinventar e adesão cada vez maior ao mundo virtual. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o setor de aviação. É uma área que integra o mundo, permitindo um transporte rápido, tanto de pessoas quanto de mercadoria. Os dados dele sobre a pré-pandemia. A gente tinha em média 104,4 milhões de passageiros, sendo que 95 milhões eram de voos domésticos e 9 milhões eram de voos não domésticos. A gente tinha uma grande dependência dos nossos voos domésticos. E a gente teve uma queda de 52% dos nossos voos domésticos e uma queda de 82% dos voos internacionais. Outra coisa muito importante para falar desse setor é a diminuição das cidades que eram atendidas. De 106, a gente foi para 46 cidades. O Gol tinha 50 voos diários. A gente teve uma redução de 92%. A Azul tinha 70 voos diários, com uma redução de 90%. A média de redução foi de 91,6 voos. No cenário pré-pandemia, que foi de fevereiro a março de 2020, no cenário internacional, a gente teve uma desaceleração da economia na Europa e chinesa, que são o epicentro do surgimento da doença. No Brasil, nesse momento, a gente teve uma queda das exportações, preço de commodities, redução do preço de ativos e piora da condição financeira, assim como o fluxo de pessoas e mercadorias. A redução do comércio provocou queda da produção de jornada de trabalho, demissão de trabalhadores, aumento das falências e retração de ofertas de crédito pelo setor bancário, devido à ampliação do risco de investimento. Cerca de 60% dos proprietários dos pequenos negócios tiveram pedido de crédito negado pelos bancos, devido à falta de comprovação da garantia dos seus pagamentos.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o cenário durante a pandemia, de abril a agosto. A economia informal, primeiramente. As restrições de circulação de pessoas e de isolamento social provocaram impactos diretos no emprego e na renda dessa população, atingindo imediatamente essa parcela. Já na parcela formal, os trabalhadores mantiveram seus empregos por mais um tempo em função das políticas de demissões e da contratação das empresas. Entretanto, as micros e pequenas empresas foram as mais afetadas, uma vez que apresentaram dificuldade na gestão do caixa. Os setores mais afetados foram restaurantes, turismo e transporte. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as medidas econômicas nesse mesmo período. As primeiras foi redução de jornada de trabalho, redução de salários, atividade home office e prestação de serviço pela internet ou aplicativo. O Banco Central e BNDES criou uma linha de crédito para negociações de faturamentos anuais de até 300 milhões, cujo limite financeiro é até 70 milhões por ano. Uma linha de crédito de 5 bilhões para microempresas e médias empresas, com taxas de juros menores e prazos de pagamentos maiores. O governo federal disponibilizou 40 bilhões para o financiamento de 2 meses de folha de pagamento de pequenas e médias empresas, com prazo de até 30 meses. Quais são as nossas projeções? Uma redução do PIB em 8%, a queda da produção industriais na venda do comércio e no volume de serviços prestados. Isso se deve também a problemas de planejamento de logísticas, impostos por normas e restrições à entrada de contêineres oriundo do comércio exterior. Risco à segurança alimentar da população devido às restrições impostas aos vários elos das cadeias agrícolas. Aumento da dívida pública em função da redução da arrecadação pela queda da atividade econômica e pelos gastos essenciais e na saúde. Até o final de 2021, a relação dívida líquida do setor público sobre o PIB será de aproximadamente 55%. O Ministério da Economia espera que a partir de 2021 consiga conter os índices de inflação, taxa de juros em patamares menores e a que a taxa de câmbio seja depreciada. Além disso, é projetado que o mercado de crédito aumente até 8,11 até 2024 e que o PIB pelo menos cresça 2,2 em 2021. O cenário vivenciado nas cidades brasileiras devido à manutenção da pandemia Covid é de aumento das informalidades de emprego, ampliação da pobreza e da desigualdade de renda. Depende de vários fatores, que poderão ser amenizados e superados. Dentre eles temos redução do número de contaminados pela doença, resposta do sistema de saúde, equilíbrio e a articulação dos 3 poderes. Na tentativa, o nosso país estava começando a recuperar da crise que vivemos entre 2014 e 2017. Só que as reformas previstas serão adiadas para um período pós-pandemia. Os impactos gerados pela pandemia de amenizar foram criadas propostas como auxílio emergencial, flexibilização das regras de trabalho, e ainda não existe comprovações sobre as amenizações e a relação com os impactos econômicos. Essas foram as referências utilizadas para compor o nosso trabalho. Muito obrigada!